Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios. Podcast comigo, Matheus Aranha, contador e sócio da ADM Contábil, focado em grandes empresários daqui de Natal que fazem acontecer. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a construção de um sonho realidade. Nada mais, nada menos que com Alberto, do Estúdio Alberto Pires, e vamos falar muito sobre o segmento de arquitetura. Alberto, muito obrigado por ter vindo. E fala aqui para o pessoal quem que é Alberto Pires em 30 segundos. Eu que agradeço. Meu primeiro podcast, a minha primeira entrevista em podcast, e estou muito feliz por essa oportunidade de compartilhar com você o meu sonho. E Alberto é aquela criança que sempre sonhou em realizar sonhos, em fazer maquetes e projetar para pessoas. Eu acho que eu tenho muito isso desde criança, de ser uma pessoa que gosto de uma certa forma, agradar. Então, eu acho que através do meu trabalho, eu consigo isso, assim, esse resultado de satisfação do cliente. E eu sou essa pessoa que gosta de realizar sonhos. Roda a vinheta. Então, Alberto, me conta um pouco da sua trajetória, de como você saiu aí de um estudante da escola até virar um arquiteto, como foi esse gosto, você já tinha isso na cabeça? Conta um pouquinho dessa história. Matheus, foi uma coisa de infância. Eu conto isso para todo mundo, que quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu sempre fui apaixonado por arte, assim, na feira de ciência, na escola, sempre eu gostei de fazer a parte de maquete física, de isopor. Eu lembro que meus avós, eu nasci no interior, né? Eu sou do interior, de Patu, e eu lembro que sempre eu gostei muito dessa parte de fazer maquetes. A minha avó morava em frente a uma pracinha, que eu pegava areia, colocava na maquete, fazendo na praça, enfim. Sempre eu fui muito ligado a isso. E O pessoal já dizia assim, vai ser arquiteto, já falava alguma coisa desse tipo. não lembro nitidamente se falavam isso, mas eu sempre fui muito ligado a isso. E aí, por gostar disso, o meu avô me deu uma espécie de Lego, que não era exatamente o Lego, porque a gente não tinha condição de comprar o Lego mesmo. Nem sei se existia na época. Mas ele me deu um brinquedo que era tipo uns cubinhos coloridos, não sei se você lembra. Sei. Que você ia empilhando, tem o formato de uma igreja, enfim. E ali sei. E ali eu me empolguei fazendo aquilo, fiz um prédio de 6 andares e chamei todo mundo lá na área da casa da minha avó. Super empolgado, olha, meu primeiro prédio, não sei o que, isso com 8, 9 anos. Caramba. Eu lembro disso nitidamente, como se fosse hoje. E aí, logo em seguida, eu comecei a gostar de desenhar, desenhava na mão, as cidades, fazia tipo layout já, com 10 anos, 11 anos. Caramba. E aí eu vim morar aqui em Natal com minha mãe e meu padrasto. E eu ganhei com 15 anos eu ganhei um computador. E só tinha um Word, assim, só para digitalizar os trabalhos de escola e etc. Coisa de escola mesmo. E aí, nesse gosto de ficar fazendo maquete, essas coisas, um amigo da minha mãe foi jantar lá em casa um dia, eu tinha 15 para 16 anos. E aí ele é da área de TI, de tecnologia de informática, ele era envolvido nisso. E aí ele fez, Alberto, tudo que você faz de maquete, de massinha de modelar, de isopor, o Google lançou um programa chamado SketchUp, que você faz tudo isso em 3D. Aí eu disse, caramba, sério? Ele baixou o SketchUp, que inclusive é o programa que eu uso até hoje para projetar. Caramba. E aí, pronto, quando ele baixou aquilo ali, eu virava noites fazia as casas sem escala, sem medidas nenhuma. Mas eu era numa empolgação, fazia cidades. Nas cidades tinha os shoppings que eu modelava em 3D. Dentro dos shoppings tinha as lojas. E assim, quase fui reprovado. Porque você só queria fazer isso. Só queria fazer isso. Nessa muvuca toda, assim, de paixão, a minha irmã estava namorando um arquiteto que o escritório dele trabalhava exatamente com maquete. E aí ele me viu fazendo isso. Eu disse, caramba, você precisa ir lá no escritório, conhecer. E aí eu fui fazer uma entrevista com ele, eu estava no pré ainda. E aí foi lá que eu disse, vou fazer arquitetura. E aí, eu comecei a estagiei com ele. Eu estudava de manhã e à tarde eu ia estagiar. Fazia um pré e à tarde eu ia estagiar com ele. E em seguida já fiz o vestibular e, enfim, aí já entrei na arquitetura. Caraca, você teve algum assim... A minha experiência foi brincar. Comecei brincando com isso, depois isso Mas se você, tornou antes de
você ir para estagiar e tal, você fazia, caramba, um dia eu vou viver disso? Ou você só, tipo, como se fosse um videogame, achava legal e ficava brincando, tipo quem joga The Sims? Aham, eu acho que eu nunca duvidei que eu ia fazer, ia seguir nessa. Eu acho que eu ainda pensei em fazer engenharia civil, mas é uma coisa da mesma área, mesmo né? estilo, assim. É, Aham. mas nunca vingou. Sempre foi arquitetura. Nunca tive, eu vou fazer. Nunca tive essa dúvida em relação à profissão, se eu ia fazer direito, coisas aleatórias, assim, não. Sempre foi ligado à arte, assim, e hoje. Sou muito feliz, né? Porque eu vejo tantas pessoas, assim, em dúvida, Sem né? Qual a dúvida. profissão Tá vai muito comum, né? seguir. É, exatamente. É verdade. É difícil você pegar alguém que desde o começo já foi direcionado ali porque quis, porque gosta, né? Assim, zero influência. Tipo, não tive nem influência. Na família não tem ninguém nem da construção civil. Então, foi uma coisa mesmo... Alguns falam que é dom, outros falam que é apenas... Eu me encontrei ali Aham. desde criança. Eu acho que todo mundo precisa... Principalmente os pais precisam... Eu acho que acabei sendo influenciado pelos meus avós. Eles viram ali uma oportunidade de exercer uma profissão relacionada à arte e arquitetura, eles me deram aquele brinquedo. O meu avô mandou construir uma casinha que eu gostava de organizar também, a casa da minha avó. Ele fez, vai organizar aqui não, vou mandar fazer tipo uma casa para você, uma Teve cabana. um incentivo lá atrás. Existiu um incentivo, talvez involuntário, mas existiu. Viu que, tipo assim, viu que o menino gostava disso. E acabou investindo, né? Massa. Massa demais. E Caramba. aí... Eu não tenho um momento na minha vida que eu, tipo, não, vou fazer arquitetura. Acho que foi Entendi. uma coisa bem natural. A minha família, todo mundo foi muito a favor desde sempre. Eu acho que eles já sabiam que de fato eu ia fazer isso. E foi fluindo e tô aí até hoje. E Alberto, como é que foi a trajetória do estágio e o aprendizado até o estúdio Alberto Pires? Pois é, aí o que acontece? Quando eu entrei na escola de arquitetura, na faculdade de arquitetura, no segundo período eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, eu acabei trancando, passei 6 meses no Canadá, e aí quando eu já voltei para estagiar no escritório de arquitetura de Gracita Lopes. Um beijo, Gracita, que você foi muito importante na minha carreira, na minha profissão. Foi lá no estágio onde eu aprendi Legal esse reconhecimento. tudo em relação desde atender um cliente, gestão do escritório, de como pessoa mesmo, enfim, como lidar com a equipe. Tudo isso a gente não aprende na faculdade, né? Uhum. Muita coisa a gente aprende na vivência No do dia a estágio. dia. Eu falo para todo mundo que é muito importante você passar por um estágio, porque é lá, de fato, onde você vê o dia a dia, como é que é a rotina, tudo direitinho, para você poder depois abrir o seu. Então, eu acho que precisa-se ter uma experiência em outros escritórios, ninguém se forma sabendo de tudo. E eu esqueci a pergunta. Vamos lá. Como é que foi... Mas você tá respondendo. Como é que foi essa trajetória? Aí você falou, pô, fui lá pra Gracita, depois do intercâmbio, a trajetória Isso. até chegar no seu estúdio. E aí, no sexto período, como eu entrei na faculdade já sabendo fazer maquete, e na faculdade lá não tinha, era só a partir do sexto, do sétimo período que dava essa matéria de 3D. Certo. E eu já entrei na faculdade já sabendo. Então, assim, eu tinha uma certa vantagem em relação à turma, disse, não, então eu vou empreender aí. Aí aluguei uma sala, estava na faculdade ainda, foi o meu primeiro escritório. No sexto período, aluguei uma sala de uma amiga que era arquiteta, para à noite, depois da faculdade e do estágio, dar aula de SketchUp, dar aula de maquete. Então, assim, meu primeiro empreendimento, comecei a ganhar dinheiro. Foi com instrução. Foi ajudando os meus colegas de faculdade a fazer aquilo que eu já fazia quando eu entrei. E aí... Hoje em dia seria uma mentoria. Hoje, tipo, eu não dou mais aula, ainda passei um tempo ainda dando aula de SketchUp, de maquete, e hoje não mais. Hoje realmente o escritório, ele de fato faz projetos. Tem maquetes, mas a gente faz as maquetes para os nossos projetos. Certo. E aí assim, você começou a dar essas aulas e como é que foi caminhando ali lá pro sexto período? E aí foi encaminhando, aí pronto, aí ficava nesses 3, né? Assim, era uma loucura, que era de manhã faculdade, tarde estágio e à noite dava aula de SketchUp. E nesse do sétimo período, oitavo período, aí começou a aparecer, tipo, pequenas reformas. Sei lá, uma amiga minha se formou em medicina e comprou uma casa, queria reformar. Aí eu chamava um colega minha que era arquiteta pra gente fazer esse trabalho, essa collab juntos, de projetos. Aí foi puxando um, foi puxando o outro.
Aí foi puxando, a amiga dela também se formou, aí me indicou. Então, foi uma profissão, e na época que eu me formei, não tinha as redes sociais, assim, era Quando que foi que você se muito formou? ativas. Eu formei em 2015, mas isso aí foi antes, né? Durante a faculdade. Então, não tinha essa divulgação que tem hoje nas redes sociais. Sim. No Instagram era uma coisa meio que de boca a boca. Tinha Facebook, eu postava, que as pessoas eram mais ativas no Facebook antes do Instagram. E foi construindo assim. As pessoas perguntam como é que você chegou onde você chegou, assim, em relação à arquitetura. Eu disse, cara, não foi rápido, assim. Tem uns 14 anos aí que a gente está trabalhando, fazendo isso, é uma coisa que eu já faço desde antes da faculdade. Então, foi um crescimento, eu digo que é de formiguinha, assim, Sim, um trabalho tijolo de formiguinha. por tijolo. Literalmente, né? E hoje eu sou muito grato, sou muito feliz, assim, por trabalhar com isso, por realizar sonhos, né? Porque a gente realiza sonhos. Que é seu slogan, inclusive, né? You Dream, We Design. Massa. E fala um pouquinho do estúdio, assim. Qual que é... Eu me pergunto, assim, hoje, existe um público-alvo que, por exemplo, eu só faço comercial, eu só faço residencial a partir de determinado estilo. Como é que você trabalha? Eu sou uma pessoa que sou movido a desafios. Então, quando eu comecei, aparecia, de fato, pequenas coisas de projeto, né? Um banheiro, um lavabo, uma cozinha. Aí a gente, quando está começando, vai aceitando tudo, né? Vai fazendo tudo. Casa de cachorro, quarto de bebê, eram umas coisas bem aleatórias. Hoje não é tão diferente. A gente projeta, né? Desde de uma casa, do zero, passando por projetos comerciais, de cafeterias, enfim, de restaurantes, até um supermercado. Foi o meu maior desafio da minha vida, assim, de profissão, foi projetar um supermercado do zero. Era apenas um grande terreno, a gente projetou um supermercado. Então, cada projeto é um desafio diferente. Deixa eu abrir o parêntese. Dentro desses projetos, quando você pega algo diferente assim, como um supermercado, que não é uma coisa rotineira, eu acredito, né? Não é todo dia que se sobe um supermercado. Sim. Você também tem que entender quais são as variáveis, assim. Tipo, você tem que se adequar a um monte de regras. Total, muitas. Você tem que desde pensar nessas partes de regras até no cliente lá do teu cliente. Exatamente. Pensa todo o fluxo, da parte estratégica também, né? Do supermercado, da dinâmica que é o layout, né? A gente precisa existir uma estratégia de posicionamento de cada por exemplo, o freezer dos laticínios, tem que estar próximo à padaria, tem que ter toda uma sequência. Então, cabe um estudo gigantesco para você poder montar aquele projeto. Não, muito. E assim, claro que os clientes ajudam bastante, né? Claro. Como eles nesse caso específico, eles já eram donos do supermercado, então acabou que nas reuniões de briefing a gente obteve muita informação antes de projetar. Entendi. Então, é bem interessante, porque eu fiz várias visitas em supermercados, né, locais aqui, para estudar, ver detalhes, que como era uma coisa nova, a gente precisou, de fato, mapear. Então, mas assim, uma coisa, é muito interessante. Assim, a gente passa a ter um outro olhar quando vai no supermercado. Você sabe um monte de caramba, coisinhas. isso aqui faz sentido, o piso é assim porque tem que ser desse jeito, esse negócio está do lado desse outro aqui exatamente para incentivar o cliente a levar aquela outra coisa também. Então, faz todo sentido. A arquitetura, na verdade, ele faz muito sentido em relação ao nosso bem-estar, enfim, o arquiteto ele é responsável pelo bem-estar, né, de todo mundo, não só dentro de casa, mas na rua também, né, o urbanismo. Onde a pessoa tiver, teve um arquiteto por trás ali para organizar. Tudo é arquitetura. Às vezes eu fico, meu Deus do céu, eu não vou parar de pensar, porque onde eu ando é arquitetura, design. É difícil desligar o cérebro. Eu preciso me desligar um momento. Aí eu penso isso no meio da rua, aí meu Deus do céu, essa árvore aí tá desproporcional à relação oposta. Aí eu fico naquela... Você tem que fazer uma meditação no escuro. Exatamente. Fazer um yoga tudo escuro. Exatamente. Para a mente relaxar. Existe uma frase que é assim, o olhar do arquiteto que nunca descansa. E realmente nunca descansa. Em todos os lugares, viajando, qualquer lugar que você esteja deitado, não para. Toda hora tá ali. Interessante. Eu acho que é uma das poucas profissões que tudo que você vê é arquitetura. Você sabe que é muito similar essa questão de não descansar com a gente contador, por a gente lidar com diferentes tipos de negócios. Sim. Talvez esse olhar que você tenha de uma coisa visual, a gente tem um pouco numérica. Sim. Então, dá um exemplo. Eu chego no restaurante e eu começo a fazer conta, mentalmente. E aí eu olho o preço do cardápio, a quantidade de mesas,
mais ou menos quantos garçons que estão passando, o tamanho da cozinha, começo a calcular qual é a margem de lucro que aquele negócio dá. Ver a folha mensal daquele A restaurante. folha, o encargo, o imposto. E é comum a gente já ir pensando estratégias de redução tributária para cada vez que eu sento em algum canto. Às vezes, eu já comentei isso com meu pai, que é meu sócio. Eu disse, pai, a gente tem que parar de ir na reunião de família, fica querendo adivinhar quanto é que é o faturamento dos restaurantes. Às vezes entra numa loja, essa loja aqui... Aí começa a olhar preço, não sei o quê, não sei o quê. Mas é difícil desligar a cabeça, né? Não. Eu acho que quando a gente é envolvido muito no nosso trabalho, na nossa profissão, acaba a gente pensando sempre naquilo, né? E eu acho que quando a pessoa gosta também, né? Que você tem uma paixão clara aí por... Tem dias que eu odeio, tá? Deixa eu deixar claro aqui, tem dias que eu tô assim pra não viver com as horas. Mas no final, o resultado Eu imagino você ver aquele negócio ali, só aquela poeira no chão e depois dar o estralo assim. Não, o auge assim, da felicidade da nossa profissão é, tipo, a gente vai visitar um terreno de uma casa do zero. E ali tá só mato. Só mato. E depois de tudo, depois de toda a obra, de todos os BOs que tem durante a obra, aquela confusão que é de fato a obra, ver a casa pronta ali no final, você imagina, caramba, como assim? Deve dar uma satisfação enorme. É enorme, assim, tipo, eu influenciei a qualidade, estou influenciando na qualidade de vida daquelas pessoas que ali vão morar. Sou eu que determino, naquele primeiro momento, como elas vão ter o acesso à cozinha, como é que eles vão receber. Tudo isso, quando eu estou projetando, tem esse detalhe que eu imagino como se fosse um jogo mesmo na minha cabeça. Primeiro, eu crio um roteiro para aquela família, a família tal, tipo um roteiro mesmo, um texto. Tipo uma antes de projetar. Exatamente. E aí eu fico imaginando as pessoas circulando, indo para a cozinha, a pessoa se levantando e abrindo a janela e tendo uma vista. Então, às vezes, muda a posição da janela, muda a posição da cama em relação a isso. Eu vejo a coisa funcionando o dia a dia. Antes de começar a projetar. Então, ali no estudo, no papel, eu vou imaginando isso. É quase um joguinho mesmo. E aí eu vou colocando ali, setorizando onde vai ser cada coisa. A pessoa descendo o carro com as compras, indo para a cozinha. Então eu imagino tudo isso. E ver isso concretizado é o auge da felicidade da profissão. Assim, caramba, confiaram em mim para fazer isso. Então, assim, eu tenho gosto da minha profissão, mas é uma responsabilidade, com certeza, enorme. O cliente entrega o sonho dele. Muitos desses sonhos é um sonho de uma vida inteira, de construir sua casa, de comprar seu apartamento, reformar. Então, a gente leva isso muito a sério. É uma responsabilidade muito grande. Imagina a pessoa do sonho ali que passou 30 anos, às vezes, guardando um capital. Pô, agora eu vou fazer minha casa que eu vou me aposentar. Exatamente. E aí, né, tem que ser do jeito que a pessoa sonha ou até melhor, né? Mais do que ela sonha. A nossa profissão, além da gente ser criativo, lógico que a gente tem que ser criativo, a gente tem que ter é um trabalho de psicologia também, sabe? A gente precisa entender o cliente, porque às vezes de manhã eu atendo um cliente que ama preto, à tarde eu atendo um cliente que odeia preto, e aí você tem que ter um jogo de cintura para conseguir se adaptar e ter a sua assinatura, a sua marca, né? Porque se você entrar no meu Instagram, você vai ver que é uma coisa mais moderna, uma coisa mais cinza, mais escura. Mas também tem os claros, porque a gente precisa meio que atender todos. Mas o traço é único. Você vai ver todos os projetos que ele tem um traço atemporal, um traço reto. No caso, o nosso traço, né? De arquitetura, de desenho. E aí... É isso, assim, trabalhar com sonho. Todo mundo me pergunta, qual é o seu sonho, Alberto? Eu digo, de fato, continuar realizando sonhos. Bacana. O meu maior sonho é continuar fazendo esse papel de transformar de transformar o papel em realidade. Então, isso para mim, quando eu consigo, eu sempre consigo, né? Assim, depois de todo o trabalho de obra, a gente no final consegue, de fato, concretizar aquilo que foi pedido no primeiro encontro ali com o cliente. Show de bola. E aqui me surgiu duas perguntas aqui que vão gerar um insight bacana, né? A primeira pergunta, e aí eu vou soltar as duas, depois a gente vai na ordem. A primeira pergunta você falou disso, do traço, da característica. Então, eu estou entendendo que a assinatura é algo que é só seu, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é isso, como é que um leigo, vou me colocar como um leigo, vai entrar num local e dizer, putz, aqui quem fez foi Alberto. E a outra pergunta, que não tem nada a ver com a primeira, mas
para a gente não perder. Uhum. Como é que é a relação do arquiteto com quem está construindo? Tá. Tá? Vamos lá. O traço, eu acredito que depois das redes sociais, as pessoas passaram a ver mais, né, em relação aos seus projetos, ao seu portfólio. Então, você está sempre ali treinando o seu olhar. No caso, quando eu posto, os clientes vão treinando. Eu estou treinando o olhar ali do cliente. Pô, ele gosta mais desse detalhe, ele gosta de um móvel mais linear, ele gosta de trabalhar essa iluminação mais focada, mais indireta. Então, eu acho que é com essas informações cotidianas que as pessoas conseguem identificar aquele projeto. Se é meu... Já aconteceu isso já, de um cliente chegar num apartamento de um outro cliente meu, e ele disse, caramba, isso aqui é muito marcante de Alberto, ele fazer isso. Não é que seja uma coisa copiada, mas é um traço. É um estilo. É o estilo, é um detalhe, é uma cor que de fato é muito importante você ter essa identificação. O branding. É a assinatura. É a assinatura, o traço tem uns que usam... tem uns traços que são mais arredondados, tem pessoas que usam mais detalhes na cor azul. Enfim, cada profissional tem a sua marca. Entendi. Isso é muito importante, porque, enfim, tem gosto para tudo. E gera identificação com quem quer ser seu cliente, né? Exatamente. Então a pessoa vê ali sempre aquele estilo que a pessoa se identificou e ela vai te procurar para fazer algo nesse sentido também. E a outra pergunta, que eu não lembro mais, depois do Covid... A pergunta era o seguinte, como é que é a relação do estúdio com construtores? Então, construtoras. É um trabalho em equipe. Todo mundo tem a sua importância. Tem isso no mercado de arquiteto versus engenheiro. Eu acho que, na verdade, se complementam. Não, né? Cada um tem o seu papel importante ali na obra. Então, de uma forma resumida, assim, o arquiteto, ele entra como um dos primeiros, né, a fazer parte do projeto. A gente faz a concepção. E a parte de engenharia, ele vai transformar aquilo que a gente projetou em realidade, né? Questão de estruturas, a parte de hidrossanitária, esses projetos mais complexos e complementares se unem com o projeto arquitetônico e a gente ali faz a união e faz aquilo acontecer. Então, precisa de fato ter o trabalho, é um trabalho em equipe, não só do arquiteto e engenheiro, mas também do cliente, todos os fornecedores. Então, e normalmente, Alberto, assim, o pessoal, uma dúvida que eu tenho, o pessoal lhe contrata e diz assim, arrume uma construtora para resolver isso, ou então a pessoa meio que já também lhe contrata e contrata a construtora e trabalha em equipe para resolver. É muito particular. Às vezes o cliente vem, ele já vem com que o irmão, o cunhado é engenheiro e vai executar a obra. Tem uns clientes que não conhecem nada, não conhecem ninguém. E que confiam em você. Que confia no nosso trabalho e acaba que eu passo a indicar outros engenheiros e empresas de construtoras que eu tenho uma afinidade, que eu confio, e aí faz esse trabalho. Eu faço essa indicação para a gente fazer esse trabalho em equipe. Então, não existe um padrão. Chegou lá no escritório, tem que ser... Não, acho que tem que ser um trabalho mais dinâmico mesmo. Tem que ser do gosto, tem que ser algo que vá atender bem o cliente lá na ponta. Exatamente. O mais importante de tudo é o resultado. Eu sempre foco no resultado. O que vai acontecer durante o processo, ali a gente vai resolvendo. Problemas, eu dizia a todo mundo, problemas durante a obra, durante a execução vai acontecer. Mas o mais importante é resolver aqueles problemas para que o objetivo final, que é o resultado, seja concretizado, seja feito. Então, a minha missão é essa, de pegar o projeto, não é só fazer o projeto, é fazer com que aquele projeto que eu apresentei no início, ele seja executado. E aí entra outras dinâmicas, né? Assim, em relação a orçamentos, a gente precisa ter um entendimento em relação ao orçamento. Que, como eu falei, a gente não faz só a obra, a gente trabalha com orçamentos também do cliente. Não adianta botar as coisas mais bacanas, vamos dizer assim, se não tiver capacidade de pagamento. Na reunião de briefing, a gente sempre tenta captar quanto é que vai ser o investimento naquela obra, principalmente obras comerciais, que são obras mais rápidas e tem que ser mais econômicas, né? Principalmente para o empresário, ele quer economizar o máximo para poder lucrar mais no final, enfim. E aí, a gente tem esse trabalho, tem que ter esse feeling, né? Para entender, porque não adianta você vai construir sua casa e eu apresento uma casa com a estrutura sem coluna no meio, coisas assim, balanços enormes, que isso aí
vai ficar 3, 4 vezes mais caro o seu projeto de estrutura, por exemplo, da sua casa. Então, eu preciso entender se você vai achar lindo aquela casa, mas você precisa entender quanto é que vai sair. Então, eu preciso entender, antes de apresentar um projeto para você, eu preciso entender qual é o seu orçamento, o que é que você espera. Você tem que adequar também o sonho da pessoa ao orçamento dela. Porque tudo influencia. Não adianta fazer uma coisa maravilhosa, um balanço enorme, um vão enorme. O que é um balanço? É aquelas estruturas sem coluna, que fica passando assim para frente, o primeiro andar, geralmente, o apartamento superior que não tem coluna embaixo, entendeu? Entendi. Então, esse tipo de estrutura encarece a obra. E isso é um detalhe, fora os outros. Vários outros. Tipo, a questão de acabamentos, esquadrias de janela, tudo isso influencia. Então, é um trabalho que a gente tem que ter, não só de criatividade, assim, de fazer uma coisa linda, porque é muito fácil hoje em dia você fazer uma coisa linda no 3D e apresentar ali para o cliente e ele comprar aquela ideia. Só que ele não sabe quanto, para aquilo se concretizar, quanto custa aquilo. Então, e nem a gente também, mas a gente precisa ter uma noção, a gente precisa ter esse feeling assim, de entendimento, de orçamento para poder fazer o projeto. Para estar de acordo. Para aquilo que a gente apresenta, seja feito no final, que aí é onde se perdem muitas obras, muitos projetos se perdem durante esse processo, porque quando apresenta o projeto maravilhoso, todo mundo compra a ideia, e aí quando começa a executar, começa os orçamentos e fica fora da realidade, e aquele projeto que começou de um jeito acaba de outro. Então, acaba que mexe no sonho, né? E aí onde tem essa questão do mal-estar durante a obra, essas coisas. Então, quando se tem na verdade eu chamo de EVF, que é um estudo de viabilidade financeira. Todo projeto que a gente faz no escritório, a gente faz esse estudo, quando o cliente quer, né, que é um serviço que a gente oferece a mais, para ver se aquilo que a gente apresentou de primeira para ele de fato está esperando aqui em relação ao orçamento. Então, quando é aprovado aquele EVF, a gente faz um passo adiante, que é a etapa 2, que vai fazer toda a parte de detalhamento, de projeto. Então, quando ele começa a obra, ele já começa sabendo, tendo uma noção de quanto ele vai investir de iluminação, quanto é que ele vai gastar de revestimento de piscina. A gente faz todo o mapeamento, que é um engenheiro lá no escritório que faz isso, e aí a obra final ela vai ficar bem na realidade em relação ao que foi apresentado. Perfeito, perfeito. Passa uma segurança maior para o cliente. Exatamente. Alberto, você falou lá não era como hoje em dia, que tem rede social, então era muito boca a boca. E Sim. Aí a gente vive ainda um mundo em que eu acredito muito no boca a boca. O trabalho bem feito, ele sempre vai ser divulgado. Uhum. Mas qual que é o impacto hoje? E aí eu queria puxar um pouquinho para a gente falar de marketing, que eu sei que você tem uma presença digital muito boa. Qual que é o impacto hoje, e aí falando em termos de venda, seja porque uma pessoa indicou, ele seguiu e um dia virou seu cliente, mas se você consegue não mensurar em números, mas a importância que... A gente fala em rede social, a gente fala mais de Instagram mesmo, que o Instagram tem para o seu negócio. O Instagram, para mim, ele é apenas uma... É muito importante, é o meu site, é o meu portfólio, tá tudo no Instagram, mas a maioria das minhas captações de clientes, eles vêm através de boca a boca. Ou de cliente que retornou. Sim, ou seja, para reformar o que a gente já tinha feito depois de anos. Seja o cliente comprou uma casa de praia e quer que a gente faça o nosso serviço lá na casa de praia. Enfim, abriu uma empresa. Por exemplo, eu estou fazendo uma cafeteria agora de uma cliente que eu estou fazendo o projeto do apartamento dela. Então, tem muito isso, assim, de retornos de clientes, entendeu? E aí, quando não é retorno de cliente, é cliente que indica outro. E aí, esse outro vai para o Instagram ver o nosso portfólio. Então, acaba que o Instagram... É mais uma confirmação. É tipo isso, assim. Mas você já fez alguma venda? Mas já apareceu. Mas é raro. É raro, mas aparece. Mas aparece. Tipo, pessoas... Vi no Instagram, procurei na internet, e aí vi seu nome, entrei no seu Instagram, e aí... Que vem, assim, cego, né? Sem indicação. Sem indicação. Eu tô vendo, hoje em dia, muito isso que você me falou, sabe? O pessoal tá usando como uma confirmação mesmo. Por exemplo, lá no escritório, é muito boca a boca. E eu conto no dedo as pessoas que realmente não vieram de indicação, que vieram falar com a gente. Até porque a gente não tá utilizando hoje muito tráfego nem nada. Mas muita gente já falou, pô, às vezes vem pelo link do Instagram, mas, pô, fulaninho falou comigo e eu vi lá no Instagram e tal, eu quero abrir uma empresa, eu quero trocar de contabilidade, vi que vocês têm uma contabilidade estratégica, mas
assim, eu tô sentindo isso para vários negócios. Desde o autônomo, lá, sei lá, o cara, o nutricionista, até uma empresa que presta serviço B2B, como a gente, eu vou ser B2B também, ou B2C. E eu acho que a galera tem tá com essa presença digital maior. Sim, total. Eu penso como se fosse a embalagem. Você já tem um produto bom, a pessoa já indicou pelo produto bom, mas quando você recebe um presente, você não quer só o presente, você quer ter a embalagem bem bonita, né? Bonita. O que é que nesse sentido você pode dizer assim para quem está estagiando em arquitetura? É começar a, de fato, alimentar, porque todo mundo precisa ir no portfólio. E aí eu comecei o meu portfólio com projetos que eu brincava, né? Eu precisava ter um material. Eu tinha como eu estagiava no escritório que é muito conhecido, acabou que isso ajudou também a me inserir no mercado. Mas eu criava coisas, eu acho que todo mundo tem trabalhos de faculdades para começar a postar. Eu postava muito no Facebook na época, os trabalhos de faculdade que eu criava. Então isso acabou gerando conteúdo para as pessoas começarem a seguir e ver. Eu acho que você precisa estar mostrando quem você é ali diariamente, ou quem posta uma vez por semana, precisa estar mostrando para quem for um dia contratar seu serviço, tá fresquinho na mente, né? Vou contratar Alberto porque preciso fazer uma reforma. Ele vai lembrar de mim porque eu tô ali sempre postando. Eu acho que é muito importante também a rede social. O boca a boca é muito importante, mas também o trabalho da rede social. É a confirmação do bom trabalho, né? E a pessoa vê com os próprios olhos. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão muito visuais hoje em dia. Assim, muito visual, tudo é muito visual. Um exemplo de uma coisa que foi muito bacana, que a gente fez na DM. Todo ano, a gente roda um planejamento tributário para os nossos clientes. Para enxergar se tem alguma possibilidade de diminuir encargos, impostos, dentro da legalidade, obviamente. E a gente sempre fez isso e comunicava os clientes. Fizemos e tá tudo ok. Você já tá pagando o mínimo. Ou então tinha algo para a gente mudar o cenário e executava. Ano passado, já pensando nessa questão do visual, a gente fez um documento bem bonitinho, com nome, planejamento tributário, nome do cliente, tarará, tarará, tarará. E fizemos o que a gente sempre fez. Só que agora mais visual. E o resultado foi muito melhor. Poxa, que massa, parabéns, obrigado. Dá vontade de dizer... Pequenos detalhes, assim, né? Que faz a diferença no final. Não. Exatamente. Tem um cliente nosso e amigo que é um estúdio também. É o Senhor Estúdio, mas ele é de identidade visual e comunicação, que é Saulo. E ele fala assim, Matheus, você coloca alguns detalhes. Às vezes é o cheiro da sua sala, é o cafezinho, é um papel bonito. Cada coisa dessa sozinha, ela é muito fraca. Mas quando você soma todas essas pequenas açõezinhas, você encanta o cliente. Sim. São experiências, né? Sensoriais, enfim... Coisas que ajudam ali na confirmação de que você é bom no que faz. Enfim, você não pode ter nada disso e pode ser muito bom. Mas eu acho que quanto mais você provar, ter coisas que lhe provem ali que você de fato é bom, desses detalhes de cheiro na sala, não sei o quê, é muito importante. Eu acho que as pessoas hoje estão muito... Até me falaram na pandemia, as coisas vão virar online, então, eu acho que teve o efeito rebote. Exatamente. As pessoas querem estar no local, querem sair, querem ter essa experiência sensorial de sentir, de tocar. Eu acho que nunca vai mudar essa questão do presencial, assim, sabe? Do contato físico. Exatamente. Eu tinha uma dificuldade enorme de apresentar projeto na pandemia via aqueles programas virtual. Não consigo, eu preciso olhar, principalmente em reunião de briefing, eu preciso sentir o cliente, a energia dele para poder projetar. Não é só na tela assim que passa essa energia, né? Então, quando o cliente faz a reunião pelo celular, não é para ver um projeto bonito que é para botar na TV dessa aqui, que o cara passa vídeos lá na apresentação do projeto, da maquete, todo Como é, Alberto, esse momento é muito mágico assim quando a pessoa sente e você, vou te apresentar. Existem vários momentos de tensão durante o projeto. Tem a apresentação também, aquela expectativa, né, que a gente cria em relação ao projeto. Mas quando a gente tem um briefing bem feito, uma conversa bem feita com o cliente no primeiro contato, do que ele quer, do que ele deseja, a apresentação é mais tranquila. Quando o cliente
consegue passar tudo. Às vezes tem clientes que não conseguem passar o que quer. E aí precisa ver, para dizer, assim não, ou assim legal, Exatamente. para reformular. Aí com o tempo a gente vai criando um repertório aí e identificar o perfil daquele cliente numa conversa. Por mais que ele esteja perdido ali em falar o que quer, às vezes o cliente não sabe qual é o estilo que quer e a gente precisa meio que encanar ele num perfil. Então, se você tivesse que elencar assim, passo a passo, do momento em que o cliente lhe contratou até o momento do projeto aprovado, como é? Você chama para uma reunião, e aí o briefing, explica em passos como que é esse processo. Tem a primeira reunião de briefing, que é o encontro. Na verdade, tem uma anterior, que é primeiro contato. Um exemplo, vai fazer uma reforma do apartamento. A gente marca esse primeiro contato no local para identificar o que é que quer, o que não quer. Existe um segundo encontro, que é o segundo encontro já no escritório, que a gente vai passar orçamentos e fazer a reunião de briefing. E o terceiro encontro já é o dia da apresentação do projeto. Então, a gente apresenta o conceito, geralmente é uma maquete em 3D, com layout, que é a disposição do mobiliário ali no apartamento. E aí a gente apresenta isso, as imagens em 3D, em alta resolução, as imagens realísticas, na verdade. E aí tem outras etapas, muitas etapas, que é a de entrega de projeto executivo. Que aí tem aqueles que é de planta. Isso entra na primeira fase, que a gente chama. Tem Entendi. várias etapas em cada fase. Em cada fase. Aí a primeira fase tem 5 etapas, a segunda fase tem mais 5, a terceira tem outras. E aí, até chegar na etapa final, eu digo que todo projeto dá para escrever um documentário. Porque não é só a entrega do projeto. Eu entreguei o projeto para você, Matheus, tá aqui, tá entregue. É todo um cronograma de início, meio e fim que a gente tem, para poder ter um resultado final satisfatório. Então, a gente precisa estar ali sempre. Quando você me contrata, você está contratando um serviço que eu vou estar ali do seu lado. Eu acho que não, tenho certeza que a gente é o único profissional que está ali do início ao fim. Que todos os fornecedores, durante uma obra, ele passa e sai. Entendi. O eletricista faz o serviço dele e sai. Você está acompanhando desde a ideia até ficar 100%. A final. Massa. A gente vira amigo mesmo do cliente, porque a gente participa da vida dele, a gente entra na intimidade dele. E às vezes dura um bom tempo, né? Exatamente. Meses, às vezes, dependendo do projeto, anos. E aí a gente precisa ter essa afinidade, né? De acompanhar a obra do início ao fim. Tem profissionais que apenas entregam o projeto. A gente tem um padrão lá no escritório que a gente, de fato, acompanha do início. Tem início, meio e fim. Então, sempre a gente está ali dando suporte para que aquilo... Eu não sei se é uma coisa minha, de virginiano, que eu sou muito detalhista, eu gosto de estar atento a todos os detalhes que está acontecendo durante a obra. Então, a gente trabalha muito com essa questão do improviso também, né? A gente tem que ter um domínio disso, que na obra você tem que resolver um pepino que surgiu lá e você tem que resolver ali na hora. E aí a gente tem que dominar isso também. Eu digo que a gente é uma profissão que a gente precisa entender de muita coisa. A gente precisa ser contador, um pouco contador para, além de gerir as nossas finanças, a gente também lidar com a obra, né? Com números da obra. Psicólogo, criador, precisa entender de geografia. Enfim, a gente tem um pouquinho de cada profissão e que torna essa profissão única, assim, encantadora. Massa demais. Ei, bora botar na TV aqui um projeto? Bora. Voltamos aqui, vendo na tela o portfólio de Alberto. Vamos lá. Vai descendo aí, Neto, pra gente ver. Aqui tem alguns dos nossos trabalhos. Aqui foi o quê? Esse aqui? Esse aqui é um projeto... Esse aqui é um projeto de um chalés lá em Pirangi, que está em fase de desenvolvimento ainda, né? Por isso que está em 3D. Por isso entendi. Esses projetos que estão em maquete são projetos que estão sendo desenvolvidos ainda. Aí o nosso Instagram, ele é bem mesclado, assim, de projetos ainda em execução e projetos executados. Massa. Vamos ver um executado? Escolhe um aí para... Aí eu gosto muito daquela cobertura que a gente fez. É uma das primeiras imagens que está fixada. Que é essa daqui. Caraca. Que é uma cobertura que a gente transformou ela do zero. É uma cobertura de um edifício que já tem 20 anos. E a gente passou por um processo de demolição de tudo. Trocamos tudo, mudamos layout de estrutura. Foi um projeto muito complexo. E você pode até, acho que, passar aqui para ver um antes, como era essa mesma vista. Era uma coisa, totalmente... A gente... Volta agora. Projetou tudo
Caraca, Então, com esse vidro assim ficou bonito, viu? então tudo isso é desenhado por nosso escritório, tipo, o banco, essas ripas, a gente desenha tudo. O mármore, a gente passa os quantitativos, medidas de tudo que você está vendo aqui. Tipo, revestimento de pastilha de piscina, a gente sai para escolher e passa a quantidade. A gente tem várias reuniões com o pessoal do vidro para decidir Você a trata quantidade com de os outros folhas. fornecedores. Tem pelo menos uns 30 em cada obra. Caramba. E a gente tem alinhamentos e reuniões com todos eles, assim, em relação à estrutura. Eu consigo ter essa estrutura com 9 metros, sem ter coluna no meio. Então, a gente pode reduzir para quanto? Para poder ter o máximo de vão livre possível. Então, sempre a gente está tendo alinhamentos com outros fornecedores de iluminação. Essa iluminação aqui é um pé direito alto. Esse de lâmpada que eu estou especificando no meu projeto vai atender a iluminação ali daquele espaço? Não, a gente troca. Então, sempre a gente está em alinhamento com todos os fornecedores, em cada projeto. É uma coisa bem complexa. Bacana. Caramba, vamos ver mais um. Escolhe um aí que você tem um shadowzinho. Eu tenho uma paixão por todos. É verdade, não posso nem falar isso aqui para não dar treta. Pra não dar treta. Não, mas eu tenho, de fato, uma paixão por todos. Cada projeto é único. A gente Cara, gosta... sobe um pouquinho, Neto. Bota esse Esse aqui é o de Bebeto? é o de Bebeto. Aqui já é executado. Já é executado. Aqui tava finalizando. Eu fiquei tão ansioso que eu postei logo. Eu até botei assim antes. Não tá nem pronto, mas eu já postei porque tá, enfim... Eu tenho uma história lindo. legal, né, desse aí. Joga a câmera pra gente. Voltou, né? Quando eu fui lá visitar Bebeto, é um pediatra daqui de Natal, amigo e cliente nosso em comum. E salve, Bebeto. E eu fui lá no andar, lá no edifício comercial, tava visitando a sala da minha noiva, que tava em construção. No mesmo andar era do Bebeto. E quando eu cheguei lá na frente pra ver, eu curioso fui ver. Tinha um QR Codezinho. Lá, Estúdio Alberto Pires. Sim, a gente faz esse trabalho. E aí, quando eu escaneei o QR Code, eu vi o projeto todo como ia ficar. Então, eu tava lá na frente da sala em construção e eu olhei o projeto no meu celular que tem escaneado e eu podia me movimentar dentro do projeto, conseguir vislumbrar o que tava ali. Então, como é que é quando, assim... E ficou igual. Ficou igual. A gente seguiu a risca. Por o estudo que a gente fez de EVF, né? A gente fez o projeto, é isso mesmo. Bebeto se apaixonou e eu quero isso. Então, a gente fez com que isso acontecesse. Ficou idêntico. Ficou igual a maquete. Foi acho, poucos projetos que ficaram assim, quase 100%. Lógico que muda, porque durante as escolhas dos acabamentos não tem a mesma cor que eu usei ali na maquete. Os adornos também, os detalhes, às vezes não encontra. Mas a estrutura em si, questão de cores e iluminação, ficou igual. Muito massa. A sensação também de ver. Ver pronto. Do cliente, a sensação de ver ali, caramba, e olhar e vislumbrar acontecendo, deve dar uma ansiedadezinha boa. Não, é por isso que hoje todos os projetos lá no escritório a gente apresenta em 3D e para o cliente sentir mesmo como é que vai ficar. Ali, antigamente tinha muito essa questão não que hoje não tenha, mas de confiar no profissional ali, do arquiteto, porque era só linhas, né? Você não via só 3D. Número. Era só planta risco, baixa, né, só risco. E aí as pessoas confiavam e ficavam espetáculos os projetos. E hoje você tem esse recurso, essa ferramenta do 3D, né? Que ajuda muito o entendimento do cliente no projeto, né? Ele entender a questão de cores, de espaço, de ter noção de espaço também. É muito importante. Show de bola. Alberto, vamos agora para o nosso bate-bola. São perguntas que você tem que responder, mas não pode justificar. E tem que responder rápido. Beleza. Tá? Só a última, que aí você pode fazer no seu time. Ok. Vamos lá. Para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Pessoas. Vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Eu teria uma agência de publicidade, de marketing. Você considera que paga muitos impostos? Sim. Ninguém nunca disse não. Brasil. Olha aqui para a câmera muito. E deixa um pitch de vendas bem elaborado para quem quiser botar em prática seu sonho. Transformar sonhos em realidade é o nosso maior desejo. Se você me perguntar, Matheus, qual é o meu sonho, eu vou responder que é continuar realizando sonhos. Se quiser ver o nosso portfólio, o nosso material, tudo que a gente já projetou, siga o nosso Instagram, Alberto Pires,
E lá você vai ter muitas imagens de projetos concretizados. Obrigado. Alberto, obrigado por ter vindo participar aqui do Contabilizando Imagina. Negócios. Foi uma honra conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Imagina, muito obrigado. E se Deus quiser, quando eu tiver minha casa bem bonita, quem vai concretizar o meu sonho vai ser você. Com certeza, já estou aqui. Vamos fazer o briefing já aqui. Show de bola. Alberto, uma lembrancinha aqui do nosso podcast, para que você botar suas ideias aí no papel, que eu sei que você gosta. Boa. Sempre bom. Sempre bom. Esse aqui, dar uma caneta pro arquiteto é o melhor prazer. Melhor caneta prazer, e papel. E eu gosto muito de projetar De à mão rabiscar. ainda. Faço tudo à mão. Ah, bacana. Depois que vai pro gera 3D. mais criatividade. Exatamente. Ali eu consigo me concentrar melhor em cada projeto ali. Quando no computador é muito automatizado. Entendi. Você acaba querendo fazer igual ao outro. Então, na mão ali é onde a gente entra mesmo no projeto. Ali, onde debruça ali e vai. Então, é um ótimo presente para um arquiteto. Show de bola, acertei.